Vamos resolver o exercício da máquina que corta a peça, tá? Primeiro, vou receber um sinal na entrada I00 do PLC, tá bom? E na hora que eu receber o sinal na entrada I00, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o motor da esteira. No ato que ele ligou o motor da esteira, essa peça vai andar, certo? Na hora que ela anda, ela encontra um outro sensor, o sensor de parada. Quando ela chegar no sensor de parada, ela para o motor da esteira, conta um tempinho, aciona um cilindro, que é para fixar a peça. Conta um tempinho, desce outro cilindro que é para cortar a peça, conta um tempinho, sobe e liga a esteira de novo. Dá um tempinho até jogar a peça para outra parte do processo e desliga. Aí espera uma nova peça e assim por diante, certo? Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é essa parte aí da esteira. Então vou inserir aqui uma nova network. Já tem aqui o meu programa já pré-criado, né? E é o seguinte. Vou colocar aqui uma entrada que vai dizer o seguinte. O sensor que vai indicar para nós que a esteira ligou. Sensor de entrada de peça. Que nesse caso aí é a entrada I00 do PLC Siemens, né? Então S input 0. Beleza? Por que eu estou usando o I0, esse S input aqui, professor? Porque eu estou fazendo uso do CLP Siemens como gateway para mim aí, né? Gateway não, como módulo remoto. Porque o meu processo está aí e o meu CLP está aqui. Beleza? Bom, vou receber o sinal. O que ele vai fazer? Vou jogar um set aqui. Esse set, ele vai ligar o motor da esteira. Então aqui eu vou chamar de S7 output. Qual que é o do motor da esteira? É o 3, né? Saída 3, né? Saída 3, né? Motor da esteira, saída 3. Então o que vai acontecer? Olha só. Quando eu receber um sinal na entrada 0, por que o nome aqui está diferente, professor? Porque eu estou acionando o CLP lá. Beleza? E o CLP lá que está controlando o processo. Quando eu receber aqui, gente, vamos lá, gente. Quando eu receber aqui um sinal na entrada 0, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai acionar, vai dar um set na saída Q0 aí do CLP Siemens, que vai acionar o motor da esteira. Tá bom? Ligou o motor da esteira, não ligou? Vou inserir uma network aqui abaixo. Quando ele encontrar o sinal do segundo sensor, qual que é o sinal do segundo sensor? É o sensor de parada de peça. Então é esse 1 aqui, certo? Quando ele encontrar esse segundo sensor, o que ele vai fazer? Ele vai resetar o motor da esteira, não vai? Ó? Vocês estão entendendo aqui? Vai resetar o motor da esteira. No entanto, é bom colocar o quê? O intertravamento aqui, não é não? Eu não posso ligar o motor da esteira se eu tiver peça no sensor de parada, que é o sensor que vai travar, que vai indicar que vai travar a peça. Vai descer o cilindro. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Sim. Então acionei. Opa, chegou peça no sensor de entrada. Não tenho peça no sensor de parada, eu ligo o motor da esteira. Caso contrário, né? Chegou peça, eu desligo. Beleza ou não? Isso. Se eu acionar, se ele receber sinal aqui, no input 1, ele abre aqui. Ó. Então, nesse momento agora, o que vai acontecer? Opa, chegou, travou a peça. No ato que travou a peça aqui, gente, o que eu vou fazer? Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui. Se chegou a peça, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui os objetos. Eu vou pegar a biblioteca de caixa de ferramentas aí. Agora eu vou pegar um temporizador aqui. Blocos de função. Vou pegar um temporizador aqui. Vou arrastar ele aqui para o meu projeto. Ele vai fazer o seguinte. Opa! Vai ser o tom 0, né? Como eu falei para vocês, como eu mostrei aquela hora. Eu vou criar uma variável aqui chamada de tom 0. Para cada temporizador eu tenho que criar uma variável dessa do tipo tom. Só digitar e dar um Enter.
O que ele vai fazer? Opa, ligou o motor da esteira. Chegou a peça, parou, contou 2 segundos, por exemplo. Então aqui, T, hashtag 2 segundos. O que vai acontecer? Vai ter um atraso de 2 segundos para passar a energia. 2 segundos. Chegou aqui em 2 segundos. Perdão, coloquei o temporizador na network errada, tá, gente? Vou colocar mais uma aqui. Desculpa, tem que ser aqui embaixo. Então vamos lá. Se eu tenho... na verdade eu vou ter que colocar um ramo aqui, né? Deixa eu copiar esse temporizador aqui. Vou colocar aqui um ramo. E aqui eu coloco o temporizador. Certo? Bom, chegou peça no sensor de parada. Ele desliga o motor. Conta 2 segundos. Vou chamar isso aqui de ET tom 0. Pronto. Só para ele sumir a mensagem de erro aqui. Contou 2 segundos, o que ele vai fazer? Vai acionar quem? Vai acionar quem, gente? Vai acionar um cilindro aqui. Certo? Qual que é esse cilindro aqui? Esse cilindro aqui é o output 0, que é o primeiro cilindro, que é um cilindro um cilindro de simples ação. Certo? E esse cilindro de simples ação, ele vai acionar, que é para poder fixar a peça. Ok ou não? Ok. Então, contou 2 segundos, ele aciona o cilindro, certo? Fixou a peça. Se porventura esse cilindro estiver acionado, que é esse cara aqui, eu vou contar mais 2 segundos, certo? Mais 3 segundos, não, mais 2 segundos, e eu vou acionar o cilindro de corte da peça. Certo? Então aqui, eu vou usar essa saída aqui como entrada para indicar que o cilindro que trava a peça está acionado, né? Então se ele estiver acionado, o que vai acontecer? Eu vou acionar mais um temporizador, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Esse caso aqui vai ser o tom 1, tá? Vai mais um temporizador, vou jogar outra memória aqui, que vai ser a... Sempre quando você criar um temporizador, muda todas as variáveis aí, tá? Contou mais 2 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai passar energia. Vai descer o cilindro, ó. O cilindro, output 1. O que é o output 1? É o que corta. Certo? Corta. Tum. Cortou. Vou aguardar mais 2 segundos. Certo? Aí eu vou recuar um e vou recuar o outro e vou ligar a esteira novamente durante algum tempinho. Ok ou não? E depois eu vou desligar e esperar uma nova peça. Certo? Então vamos lá. Seguindo aqui a regra. Chegou a peça no sensor de start da esteira. Não tenho peça no sensor de parada. O que ele faz? Aciona o motor da esteira. Acionou o motor da esteira e eu tenho peça no sensor de parada. O que ele faz? Desliga o motor da esteira e conta 2 segundos. Contou 2 segundos, o que ele aciona? O cilindro que trava a peça. Se o cilindro que trava a peça estiver acionado, ele fecha contato aqui, aguarda mais 2 segundos e aciona o cilindro que corta a peça. Então aciono. Aí aqui é uma válvula simples solenoide, aqui é uma válvula dupla solenoide. Então aciono uma saída que avança o cilindro que vai cortar a peça. Na hora que ele cortar a peça, o que vai acontecer aqui, gente? Se aqui tiver acionado, que é o avanço do cilindro de corte, o que ele vai fazer? Ele vai esperar mais 2 segundos. Vou colocar aqui, ó, mais 2 segundos. Aqui vai ser o tom 2, né? Mais 2 segundos. Vou trocar aqui a variável para tom 2. O que ele vai fazer? Aguarda 2 segundos. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai recuar. Certo? Exato. Só que para recuar aqui eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por quê? Que para eu poder recuar esse cara, eu vou ter que ser obrigado a fazer o quê? Eu vou ter que cortar esse cara aqui
para eu poder acionar a outra solenoide que vai fazer o recuo. Que são dois cilindros diferentes aqui, né? Se eu fizer assim, pode ser que dê pau, porque eu vou, tipo assim, eu vou acionar um e vou desacionar o outro. Pode ser que dê algum probleminha, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um acionamento da Output 2. O que é Output 2? Output 2 é o cilindro de recuo, né? De corte. O recuo do cilindro de corte. Aí. No caso, imagina a válvula dupla. É dupla solenoide lá. Então Uma avança. outro recua. Exato. Então ele, o que ele fez aqui? Ele recuou. Certo ou não, gente? Certo. Ele recuou. Aqui ele está acionado. E depois eu vou ser obrigado. Eu vou colocar um fechado aqui. Esse fechado, ele vai ser um fechado de Alt 2 aqui, porque enquanto ele acionar esse cara, ele tem que cortar o avanço aqui. Certo? Ele tem que cortar o avanço. E não só corta o avanço aqui, como eu tenho que subir também quem? Eu vou ter que subir vou ter que desacionar o cilindro 1, que é o de trava. Então vou colocar um fechado aqui do Output 1. Tá vendo que eu tô fazendo um intertravamento ou não? Em cascata? Sim ou não? A saída 1. Já vou até colocar pra gente testar aqui. O output 1 não é o que vai travar, o output 0 não é o que vai travar aí, a prensa, né? O output, aqui na verdade ele pega o sinal de... Quando eu desaciono um, que eu vou desacionando em cascata. Então, mas o output 0, ele é a prensa, né? O output 0 é um cilindro de simples-ação. Pega a prensa. Ele só é... Isso, é simples-ação. Você acionou, ele avança. Você desacionou, ele recua automaticamente pela mola. O de duplo acionamento não, é uma válvula para avançar e outra válvula para recuar. Não, tá. No caso, então, é 1 e 2 que é duplo acionamento, né? O 0 é de recuo por mola. Exato. Então, nesse momento aqui, gente, ó, eu vou até lá. Nesse momento aqui, vamos ver se ele vai carregar, senão você dá um buscar. Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Vou fazer um teste, ó. Deixa ele carregar. Olha lá, eu estou mandando o lever, está começando a descarregar o PLC 224, está conversando com esse CLP e esse CLP está controlando tudo. Ó, recebi aqui sensor, no sensor 1, né? Esse aqui? 00. Olha lá. Chegou peça no sensor de entrada, beleza? Isso. O que ele fez? No motor da esquerda. Chegou peça no sensor 2. Olha lá. Contou um tempinho, acionou o cilindro. Contou um tempinho, acionou o cilindro. Deu um tempinho, ó. O que ele fez aqui? Aconteceu o que eu imaginava. Agora é que aquilo que acontece, a peça vai estar aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem que imaginar que a peça já está aqui nesse nível. Aqui tinha que pegar um outro repetido. Entendeu? Essa situação. O que aconteceu? Ele fez o passo a passo certinho, só que deu um problema. Eu mandei o sinal para ele recuar, é como se tivesse assim, ó. Avança e recua ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso, né? Na verdade, eu mando recuar, então tem que cortar o sinal primeiro, para ele recuar, monta um tempinho, depois eu tenho que cortar o sinal da solenoide que avança, dou um tempinho, depois eu só o sinal que Senão, ao mesmo tempo, dá é o que aconteceu ali. você tem que mexer, só mexer no tempo só. Vou ter que colocar uma memória para me auxiliar aqui, né? Aqui, ó. Então o que a gente já vai ter que fazer, ó? A gente vai ter que vir aqui, ó. É esse cara aqui que vai cortar a solenoide que avança, certo? Então aqui é interessante a gente fazer assim. Eu vou colocar um ramo aqui e
e vou colocar esse output aqui. Que é esse cara aqui que vai fazer o recuo, né? Agora aqui eu vou colocar uma M1 auxiliar, chama aqui de auxiliar, uma memória chamada auxiliar, e essa memória auxiliar é que vai quebrar é ela que vai cortar o acionamento da solenoide que avança, tá? Vai acionar então ali, ó, no input 1. Ele aciona auxiliar e aqui eu vou colocar um temporizador, dá um tempinho aqui de 500 milissegundos, por exemplo. Vamos chamar isso aqui de tom 3. Como é válvula dupla solenoide, né? Vou colocar 1 segundo, vai. 1 segundo. E aqui e tom 3, ó. Então o que ele vai fazer? Quando ele acionar, ele avançar, ele avança, conta 2 segundos, ativa auxiliar, ativou auxiliar, desativa a bobina que avança, o cilindro de duplação, certo? Conta 1 segundo e depois ele aciona a solenoide que recua. Vamos ver se até aqui pelo menos está mais ou menos no jeito. Se tiver tudo certo aqui, aí vai faltar só a parte final. Aí eu deixo para vocês pensarem na parte final. Pode ser ou não? Aí esse esqueletão que for passar pra gente, né, que é o esqueleto do programa, então a gente só vai acrescentando. Aí eu passo o esqueleto, vocês vão... Depois, hein? É. Mas aí você vai passar como? Pendrive, joga na rede. Colocou um botão retentivo lá, ou... só pra gente simular o sensor 2, né? Que a peça vai estar parada, então tem que... Ah, pode ser. Por que, Luiz? Não, é porque o primeiro sensor você dá um pulso. Mas só eu não preciso Isso. voltar. Aí quando chega no sensor 2, a peça fica parada lá, né? A peça fica parada, desce o cilindro, corta. Aí depois que ligar o motor da esteira que ele... Aí. Agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Acenda aqui aí. Vamos lá. Chegou a peça do primeiro sensor. Beleza? Ligou. Chegou a peça do segundo sensor. Voltou um tempinho. Acionou. Travou a peça. Voltou mais um tempinho. Você pega esse tesouro. Ó, não deu. Um segundo ali não ficou legal. Mas até aqui funcionou, pelo menos uma parte. Ó. Ele ficou preso nesse. Esse cara fica ciclando nesse contador, esse coisador. Ele não avançou, né? Na hora que ele acionou ali, olha lá onde ele tá. Então, mas só que você não consegue. Tem que dar um jeito de desligar o output zero, né? Tem que dar um jeito de desligar o output zero. Eu acho, Samuel, tem que colocar esse auxiliar ali antes do sincronizador, né? Não? Pode ser também. Aqui ele tá flegado. Olha, ó. Olha o BO. Tem uma outra forma que eu acho legal de programar também, para evitar esse tipo de problema. Que a gente pode fazer aqui. Essa forma aqui funcionou parcialmente, né? Gira a chave, volta a chave lá para zero lá, fala pros caras lá. Aí. É o seguinte, ó. Eu vou para um método que eu acho mais fácil. O intertravamento não ficou legal, vai ficar muito complexo de entender. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar do zero de novo. Tá gravando, não? Tô. E eu vou fazer por steps. Isso. Eu vou até colocar aqui uma ferramenta, as opções.
Editor de FTB, mostrar título. Aí. Passo 0. Liga o motor da. Mas o outro jeito não é step também, Samuel? Mas fica ruim pra fazer com booleano, né? Fica ruim, você vai ver agora, vai ficar mais fácil. Ó. Passo 1, liga o motor da esteira. Para eu poder ligar o motor da esteira, o que eu tenho que fazer? S7 input 0. Se eu receber o sinal no sensor 1, Você passou na frente do sensor, o que ele faz? Ele aciona o motor da esteira. que é o 3. Exato. No ato que ele termina de acionar o motor da esteira, o que ele vai fazer? Eu vou criar uma variável aqui, uma variável nova, que é chamada de step. Essa variável nova aqui, ela vai ser uma variável tipo int. E aqui eu vou colocar um ramo. Na hora que ele terminar essa operação, ele vai fazer um move aqui, ó. Vai mover a informação 1 para o step 0. Step 0 não. E aqui é o seguinte, ó. Vou botar um bloco comparador aqui. Cadê aqui o comparador? Cadê o comparador? Comparador igual. Eu coloco um bloco comparador aqui. E nesse bloco comparador é o seguinte. Se aqui for step 0, ele executa essa linha. Qual que é o próximo passo? Então ele terminou de executar e ele vai para o outro step. O próximo passo aqui é mais um comparador. Aqui é o step 1. Mas ele não tem esse comparador diferente? Se for diferente de 0, Não, tem que ser igual para você travar. Você fica travando as linhas, né? Qual que é esse cara? Desliga o motor da esteira e aciona cilindro de travamento de peça. Certo? Então se for o step 1, ó, recebi o sinal no sensor. É o passo 0? É. Liga o motor da esteira e vai pro passo 1. Aqui é o passo 1. Aqui é o passo 1. Vou até colocar aqui na frente, ó. Eu queria ele primeiro. Aí. Quero ele primeiro. Aí. Oh, não. vai dando Ctrl Z e você apagou tudo. Ó. Então a gente tem que começar do zero. Tem que apagar o código, colocar o. Vou colocar aqui. Vou colocar o comparador aqui. O comparador seria tipo um go-to em programação normal. Isso, garoto. É tipo ir para. Isso. Você tem um código, aí depois desse código ele vai para alguma outra linha. O que ir para não é o move? Não é o move, faz esse trabalho? É o move, que aqui no caso é o go-to, é o move. Aí o que acontece? Eu tenho que ter um comparador para eu saber em que passo que eu tô, né? É um if. Sim. Ó, se eu tiver no passo 0 e se eu receber o sinal, na entrada 0, que é o sensor de liga da esteira, o que ele vai fazer? Vai ligar o motor. Certo? Ah não, aqui é input, né? Input. E aqui vai ser o 3, que é o motor da esteira. Ó, olha lá. Tô no passo 0. Recebi o sinal. Liga o motor. E depois, o que eu faço? Venho aqui, pego o bloco move. Aí eu vou pro passo 1. O passo 1 é a minha variável step. Estou no passo 1, que é esse cara aqui, e eu receber o sinal
Qual sinal? Do sensor de parada? Certo? Ô, gente, conversa mais baixo, gente. Deixa eu tentar explicar o exercício. Ó, estou no step 1. Recebi o sinal do sensor 2. O que ele vai fazer? Vai desligar o motor da esteira e acionar o cilindro de travamento de peça. Então, para acionar o cilindro de travamento de peça, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai desligar o motor da esteira. Então, vou dar um reset aqui no motor da esteira. Certo? O que mais que ele vai fazer? Vai acionar. Podemos colocar aqui, pessoal, um set também. Eu acho que é legal. Certo? Que vai acionar o cilindro da esteira aqui, ó. Que aqui é o cilindro de travamento de peça. Isso. Terminou de acionar, o que ele vai fazer? E pro próximo passo. Só que faltou um temporizador aqui, né? Mas vou colocar... Simultaneamente, aqui parar o motor e ele vai acionar o cilindro. Exato. Vou tentar colocar mais um carinha aqui. Não, aqui não vai dar, mas aqui eu consigo colocar. E aqui ele vem para o próximo passo, que é o passo 2. Só que para eu poder acionar o cilindro da esteira, eu vou colocar um temporizador antes, né? Certo? Vou colocar um temporizador aqui, que é o tom 0. Vou jogar T, hashtag 2 segundos. Ó, vou deletar aqui, gente. Só pra contar. Isso, só para contar. Deu 2 segundos, ele aciona o primeiro cilindro. Certo? Vou para o passo 2. O que é o passo 2? É o step 2. Tá vendo que é mais fácil programar assim? Aí eu vou para o passo 2. O que o passo 2 vai fazer? O passo 2 vai fazer... Só que é interessante aqui, gente, eu ir para o passo 2 só depois que eu acionar. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou tentar colocar aqui um ramo aqui e só vou mover esse cara para cá. Por quê? Porque é interessante eu ir para o passo 2 depois que eu dei os 2 segundos, que a peça vai chegar, parou, deu 2 segundos, avança, aí sim que ele vai para o passo 2. Travou a peça, o que ele vai? Vai para o passo 2. O que o passo 2 vai fazer? Aciona cilindro de corte por 2 segundos. Certo? 2 segundos. Então agora eu copio aqui. Agora eu estou em qual step? Step 3. Step 2, né? Se aqui for step 2, o que ele vai fazer? Ele vai acionar. Vou dar um set aqui também, vai. Não, mas depois eu dou um reset nele. No próximo passo. O que é o output que ele vai fazer? Ele vem aqui e aciona o avanço. Ô, gente, deixa eu explicar aqui pro pessoal, gente, por favor. Pode conversar, mas deixa eu explicar aqui. O que ele vai fazer? Ele acionou o cilindro 0 no passo 1. No passo 2, ele aciona o cilindro que corta a peça. Acionou o cilindro que corta a peça, o que ele vai fazer? Vai contar um tempinho aqui de 2 segundos. Aqui eu vou chamar de tom 1. Certo? No caso, você tem que contar um tempinho pra ligar o passo 2 também, né? Senão vai ligar Já o estou dois. contando aqui, ó. Não, mas aí vai ligar o de trás e o de corte ao mesmo tempo, vai. Deu esse tempinho, vai ligar os dois, né? Ah, tá. Vou colocar mais um. Tá. Você tem razão. Tem razão. Então vamos transferir esse cara para cima. Porque o que acontece? Dei 2 segundos, abaixei o cilindro que travou a peça. Vou para o passo 2. Dei 2 segundos, acionei, avanço o outro cilindro que corta, certo? E depois que ele deu esses 2 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai... deu 2 segundos, ele cortou, já pode ir para o passo 3. Vamos para o passo 3. Passo 3. O que vai ser o passo 3?
O passo 3, ele vai ser o quê? Aguarda 2 segundos e recua os 2 cilindros. Beleza? Olha, tá ficando mais fácil, não tá? Nem comparação esse método de programação. Esse é um método de programação que a gente chama de cadeia estacionária. Você fazendo, segmentando. Você viu que eu comecei pelo método tradicional e já começou a complicar muito. Puta, tem que colocar um entravamento lá em cima, depois volto para baixo. Agora eu estou fazendo por quê? Por steps, por etapas, né? Então, Fazer a LED que pisca aí, então seria muito mais fácil. Então, por exemplo, aguarda 2 segundos e em seguida recua os 2 cilindros, né? Então, se aqui for, por exemplo, passo 3, tá? Passo 3, o que ele vai fazer? Ele já acionou aqui, deu 2 segundos, ele acionou, não acionou? Então, ele vai aguardar mais, sei lá, 2 segundos. Vamos jogar aqui o tom 2. Certo? Aguardou 2 segundos. Depois que ele aguardou 2 segundos, o que ele vai fazer? Aí, ó, reset. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reset aqui no output 1, que é uma válvula dupla solenoide. Então, eu tenho que resetar a solenoide que avança o cilindro, certo? No ato que eu acionei esse cara, eu vou colocar um ramo aqui. Eu vou contar mais um tempinho de 1 segundo. Para depois resetar o 0. Para esse aqui é um tom 3, né? Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu vou contar 1 segundo aqui. Por quê? Porque eu preciso... Eu corto a solenoide que avança, aguardo 1 segundo e depois eu faço o quê? Eu aciono quem? Vou dar um set aqui, ó. O output 2. O que é esse output 2? É porque eu aciono para ele recuar. Eu aciono para ele avançar, eu aciono para ele recuar. É aquele cilindro de 2 botões, sabe? Isso. Ele não é retentivo, entre aspas, né? Se aciona, ele avançou. Se aciona do outro lado, recuou. Vou colocar mais um reset. Então o que vai acontecer aqui? Estou no passo 3, aguardo 2 segundos, porque eu acionei aqui, né, o primeiro cilindro avançou. Aguardei 2 segundos no passo 3, o que ele fez? Destravou, desacionou a solenoide, aguardou 1 segundo, acionou o recuo. Acionou o segundo cilindro. É uma saída para... que assim, tipo, você está usando 2 saídas 7, só depois você não vai ter que usar resets. Estou usando os resets agora. Então recuei o segundo cilindro, recuei. Agora eu vou recuar quem? O primeiro, ó. Que é o output 0. Recuei, não recuei? Tá vendo? Ó? Desacionei a solenoide aqui do avanço, cortei a alimentação da solenoide do avanço, acionei a solenoide no recuo, ele recuou, deu 2 segundos, acionei o recuo do segundo cilindro, que é o de corte, ele recuou, e em seguida já desacionei também quem? O cilindro de travamento de peça. Né? Esse cilindro de travamento de corte, esse segundo botão não precisava ser 7 reset, né? Só colocar normal. Não, é que eu gosto de fazer um set reset, por quê? Para ficar fácil você ver o que está acontecendo. Didaticamente, entendeu? Ah, ele estava acionado lá? Tava. Seria o 2 aí. E outro, é legal você usar set reset por quê? Por questões de segurança. Porque agora eu saio do passos anteriores. Então se eu sair daquele passo lá, ele corta a alimentação. Então eu tenho que usar o set reset também, porque eu estou pulando os steps. Entendeu? Bom, o que é o step 3? Aguarda 2 segundos e recua os 2 cilindros, né? E em seguida, o que ele vai fazer? Vou colocar mais um ramo aqui. Ele vai para qual passo? Ele vai para o passo 4. Certo? E no passo 4, vou inserir aqui mais uma network. O passo 4, ele vai ser... Já recuou, não recuou? Então o que ele vai fazer? Liga motor da esteira por 5 segundos e reinicia. Certo? Já recuei, não recuei? Então estamos no passo 4. E aqui
O que ele vai fazer? Bom, vou colocar um temporizador aqui. De como ele recuou, eu vou esperar, sei lá, mais 2 segundos. Aqui é o tom 3, né? Então aqui é o tom 4. Espero mais 2 segundos. Estourou os 2 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o motor da esteira, né? Liga o motor da esteira de novo, que é o output 3, que é para levar a peça para o segundo processo. Aqui é o 3, né? Certo ou não? 3. Acionou. E o que mais que ele vai fazer? Vai resetar a saída 2. Não, ligou o motor da esteira por um tempinho. Não. No caso aqui do cilindro, tá dizendo? Vou deixar ele resetar. Ah, beleza, você tem razão. Então vou colocar um reset aqui. Que é o do output 2, né? Que é o cilindro de Corte, volta. Isso. Ou de recuo, né? Vou cortar a alimentação dele. Cortei a alimentação dele, liga o motor da esteira de novo. Se eu ligar o motor da esteira, vou até colocar um contato dele aqui, ó. Se o motor da esteira aqui estiver ligado de novo, ele vai aguardar 5 segundos, certo? E depois que ele guardou 5 segundos, o que ele vai fazer? Vou resetar o motor. Ok ou não? Resetei o motor, já desacionei os cilindros, né? E vou voltar para onde? Vou voltar para o passo 0. Aí que você faz o loop. Pra voltar. Isso, aí ele volta para cá. A gente está acostumado a fazer o loop com memória auxiliar para ficar acertado direto. Aí Prefiro fazer com o número inteiro. Step aí. Entenderam? Depois Não é muito mais fácil programar assim? Sim, mas depois você consegue fazer depois uma aula. Você vai pegar, acho que depois de meia hora, só para repassar essa questão do step, dos moves, como é que Posso. faz. Posso. Pra gente Eu vou deixar essa videoaula para vocês estudarem, mas depois eu reviso também. Agora um overview para ver se vai funcionar, né? Agora, o que acontece? Ó? Vai lá um voluntário, recua todos os cilindros. No passo 0, é legal a gente já desacionar tudo, né? Esse jeito aqui, Samuel, eu nunca programei. Nunca programou? Isso é um método chamado cadeia estacionária. O jeito que o Rolando programa desse jeito aí, Ele programa desse jeito. ele vai amarrando uma coisa na outra. É muito mais simples programar. E outra coisa, um passo não interfere no outro. Então eu não fico fazendo aquele negócio de ter travamento aqui, vai lá. Não. Sai desse passo, foi pro próximo. Sai desse passo, foi pro próximo. Opa, terminou, volto pra cá. Você usa muito em robô, né? Robô que usa muito isso. Olha lá, ó. Nesse momento aqui, ó, você pode perceber que nós estamos em qual passo? Ó, tá no passo 0. Vai lá, aperta o botão para ligar a esteira. Olha lá, ó. Veio pro passo 1, não vem? Tá no passo 1 e tá esperando o quê? Tá esperando o sinal, sensor de parada. Aperta lá o sensor de parada. Olha lá, ó. Acionou, tá contando 2 segundos. Avançou o cilindro? Ele fez o que eu pedi ou não? Fez? Bom, vamos lá ver, ó. Vamos lá ver na prática, não? Que aí agora agora esse passo a passo. Vamos lá. Pode aumentar os tempos ali para facilitar a coisa. Então, motor da esquerda, certo? Saiu a peça do sensor, o movimento ligado. Chegou a peça do sensor 2.
Olha aqui, ó. Olha a programação por cadeia estacionária, gente. Olha aqui, ó. Olha como a programação ficou muito mais simples. Olha só, pessoal. Olha como a programação ficou muito mais simples. Eu simplesmente dividi em etapas. Primeira etapa, liga o motor da esteira. Certo? E eu criei uma variável aqui do tipo int, chamada step. Começa no step 0, certo? O step 0 ativa somente essa linha. Estou no step 0, que é o passo 1, que é para ligar o motor da esteira, e eu tenho peça no sensor de entrada? Tenho. Então o que vai acontecer? Liga o motor da esteira e vai para qual step? 1. Aí ele pula para cá e morre aqui, ó. Ele vem para cá. Ele não volta mais. Não volta. Ele está nesse step aqui. Na hora que ele está nesse step 1 aqui, o que vai acontecer? Estou no step 1 e tenho o sinal do sensor de parada? Tenho. Então o que eu preciso fazer? Desligar o motor, contar uns 2 segundos e em seguida acionar o cilindro de avanço. Acionei o cilindro de avanço, não acabou o step? Vou para o step 2, que é o move. Ó. Vou para o step 2. Aí ele ativa só essa linha e esquece as outras duas. Nessa linha, estou no step 2. Contei 2 segundos, porque assim, ele avança, aguarda 2 segundos. O que ele faz? Avança o cilindro de corte. Certo? Terminou de avançar o cilindro de corte, o que ele faz? Vai para o step 3. Tá vendo aqui o move? Ó? Vai para o step 3. Aí ativa qual? Essa outra linha. O que o step 3 faz? Bom, ele aguarda. Como eu travei e cortei, eu aguardo 2 segundos. E em seguida, o que eu faço? Eu reseto a solenoide que avança, espero 1 segundo e aciono a solenoide que recua o cilindro. Certo? E automaticamente também eu reseto a solenoide de trava. Então eu recuo o primeiro e recuo o segundo. Recuei o primeiro, recuei o segundo, o que eu vou? Passo 4. O que o passo 4 vai fazer? Ativa aqui, ó. Então no passo 4, o que ele vai fazer? Como eu recuei, aguardo 2 segundos. O que eu faço? Reseto a solenoide que faz o recuo. Certo? Ligo o motor da esteira para transportar as peças para o próximo processo. Certo? Se eu acionei, o que ele faz? Já recuei um cilindro, já recuei o outro e já desativei todas as solenoides. O que ele faz? Aguardo 5 segundos, certo? Para transportar todas as peças. Desligo o motor e volto para onde? Passo 0. Aí ele volta aqui para cima. O que você quer que faz em cada passo? Eu quero que esse passo faz isso. Aí você vai lá e seta aqui alguém. Exatamente. O próximo passo ela faz outra coisa. Você vai lá para outro passo, só vai fazer aquilo que você falou. E aí, pra você ir de passo em passo, você tem que ir colocando esse move aí e colocando o comparador para receber. Exatamente. Porque a programação ela lê de cima para baixo, então ela vai lendo de cima para baixo e vai comparando. Exatamente. Eu vou até aumentar, só um minutinho. Eu vou aumentar o tempo aqui, ó, para 5 segundos. Para quê? Pra gente ver o que tá acontecendo no passo a passo ali, ó. Olha lá. Só para vocês verem o que tá acontecendo no passo a passo. Aí a gente vai lá na bancada. Vou gravar a programação. A gente vai lá na bancada e vai ver o passo a passo para vocês verem ele alterando. Se você entendeu esse processo de cadeia estacionária, não importa a complexidade do seu projeto. Não tem. Primeiro você pensa, como é que o meu processo vai funcionar? Vai funcionar assim, assim. Só está escrito passo a passo. Etapas. Exatamente. É muito mais simples. Muito. Aí depois, o que vai variar? O tamanho, né, do seu processo. Tá? Aonde você está vendo a caixa vazia? O Move? Ah, não, é o Move. Esse Move, ele vai transferir uma informação para uma memória. E essa memória faz eu trocar de passo. É Move, transfere, vem para cá, vai para a memória. 2 para a memória step, depois 3 para a memória step. Onde ele vai, o step, ele vai direito. A gente vai fazer, o que a gente vai fazer agora? Eu vou... Quer ver? Cadê o voluntário lá para manipular? Vai lá, filho. Só pra gente ver. Deixa ele descarregar aqui. Espera eu te dar o sinal, tá? Só pro pessoal ver. Presta atenção aqui no passo a passo, pra vocês verem. Como é top esse tipo de... essa metodologia de programação, tá? Ó. Começa lá em cima. Bom, nesse momento, estou aqui em step
0. Tá vendo? E ele ativou aqui, não ativou? Só que não ativou por quê? Precisa do sinal do sensor de entrada de peça. Vai lá, aciona o sensor de entrada de peça. Olha lá. Ó. O que ele fez? Ó? Foi pro passo 1, não foi? Tá vendo que ele ligou o motor da esteira e foi pro passo 1. Olha agora, desativou aqui e entrou no step 1. Aí ele precisa do sinal do sensor 2, ó. Vai lá. Conta 5, ó, desliga o motor da esteira, conta 5 segundos, aciona o cilindro de avanço e vai pro step 2. Chegou no step 2, conta mais 5 segundos, aciona o outro cilindro, vai pro passo 3. Passo 3, conta mais 5 segundos, reseta a solenoide, né? Recuou e vai pro passo 4. Chegou no passo 4, deu 5 segundos, liga o motor da esteira de novo, deu mais 5 segundos, ele vai pro passo 0. Olha lá, reseta e vai pro 0. Voltou pro 0 aqui. Ó. Vai ajudar a última linha lá, só para ver o negócio do motor lá. Ele. Ah tá. O output 3 do motor, ele conta mais 5 segundos, reseta e já vai pro 0. Tá vendo? Ficou mais simples ou não? Muito mais, né? Vou encerrar aqui a gravação. Vou deixar esse vídeo para vocês. Já vamos começar a arrumar o laboratório.